não é para tornar você famoso, não é para você andar dizendo que é mais crente do que o irmão fulano de tal, não é para você dizer que sabe marchar, porque tem irmão só porque eu não marcho. Ele diz que eu não sou crente. Se eu não fizer assim, ó, não é no púlpito, não é? Se eu não fizer, eu não sou pastor. Não é isso que diz que eu sou crente ou não. Quem diz que eu sou crente é se eu estou vivendo em Cristo. Agora, prestem bem atenção, o Espírito Santo não é dado para isso. Eu não sou contra, o pastor pode se alegrar, pode, não é assim? O que eu estou dizendo aqui é que você não pode medir a espiritualidade de um pastor que prega parado para outro que corre, você achando que ele é mais crente do que o fulano de tal. E era isso que a igreja de Corinto estava fazendo. Vocês se lembram que a igreja de Corinto desprezava Paulo e queria mais quem? Queria o Apolo e queria quem mais? O Pedro. Mas para eles, Paulo não era essas coisas. Rapaz, é pesado isso. E é triste hoje, irmãos. Tu está filmando, Caio? Tu está filmando, bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa, verdade de Deus para todo o Brasil. Hoje tem irmão que usa o dom como um amuleto, usa como é que a gente bota, um policial mostra? Um distintivo, ele usa o dom como um distintivo de espiritualidade. Para dizer que é mais crente do que fulano. Eu pulo mais do que tu, eu marcho mais do que tu, eu tenho mais unção do que tu, é porque ele me usa nisso, eu tenho o tom disso. Ter dom mais do que A ou B não significa que aquela pessoa tem mais crença do que a outra. Porque não se mede crença pelos dons, se percebe a crença por onde? Pelos frutos. Aí outra coisa, primeiro erro, eles estavam usando os dons para mostrar superioridade. Segundo, Paulo diz assim, vocês são ignorantes, porque o dom não é dado para arrogância e nem para criar competição, saber quem marcha mais, quem corre mais, quem pula mais. O dom é dado para edificar. Meu Deus do céu. Por que a gente não aprende isso, meus irmãos? Em terceiro lugar, não use dom para manipular pessoas. Tem irmão que quer usar o dom da palavra do discernimento, o dom da palavra da sabedoria, para manipular o quê? Pessoas. Ele não quer pregar o evangelho na congregação ou na rua. Ele quer usar adivinhação. Paulo, não é isso? Paulo cortou isso terminantemente. Mas deixa eu dizer, Paulo diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês, irmãos, sejais o quê? Ignorantes. O Espírito Santo, ele capacita o crente para dons extraordinários, que cada crente tem um, mas esses dons é para fazer o quê? Edificar a igreja, não é isso? Para edificar a igreja. Agora tem um assunto muito pesado que eu não posso deixar. Verso 2, leia aí o verso 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Sim. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Bota aqui, Caio. Vou colocar aqui. Algo muito interessante. Olha, irmãos. Tudo tem que ser o quê? Cristológico. Tudo tem que ser o quê? Cristológico. O que Paulo está dizendo? Irmãos, eu vou falar algo aqui. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando vocês saíram do mundo, que vocês estavam no culto dos demônios. Não é assim que ele está dizendo? Levados a ídolos mudos. Que eram ídolos mudos. Vocês falavam línguas. Aqui. Vocês falavam línguas. Entravam em êxtase. Vocês podem observar que tem movimentos lá fora que a pessoa entra em transe e fala, ele fica balbuciando, fica dizendo coisas, sim ou não? Sim. Que você pensa que é língua estranha. Rapaz. Muito cuidado com essas questões. Paulo estava dizendo, lá fora tem êxtase também. Porque o espírito do demônio opera. Não é assim que ele está dizendo? E vocês, quando não eram crentes, eram gentios, vocês eram guiados por esses deuses falsos, demoníacos.
Mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for toda língua estranha que não se volta para o aspecto cristológico, ela não é língua do Espírito, porque quem foi que mandou o Espírito Santo? Jesus. Então toda língua, todo balbuciar de pessoa que começa a falar sem a visão, sem a intenção de exaltar Cristo, não é língua? É língua de quem? Língua de demônios. Essa isso não tinha falado. Isso aqui não. Sim, olha, tem pessoas que estão na igreja fabricando língua, tem cantor que bebe cachaça e que anda na raparigagem, na vergonhice, dizendo que está falando língua. Ora, tem irmã que está no adultério, e irmão também que estão falando língua, adultério escondido. Tem moça que está na prostituição e aí na fornicação, mas estão dizendo o quê? Falando. Se ele não pode dizer pelo Espírito que Jesus é o Senhor, então essa língua que ele fala é o quê? É língua de demônio. E observem bem que o demônio tem tanto poder de falsificar, que lá em Atos 16, a Bíblia diz que a menina dizia o que de Paulo e de Silas? Estes homens que passam aqui são o quê? Servos do Deus Altíssimo. Mas só que ela era inteligente pela parte do diabo. Servo do Deus Altíssimo poderia ser qualquer Altíssimo e não Deus verdadeiro. Por isso que Paulo repreendeu É por isso que o pastor na igreja, ele não tem que lutar para ter só o batismo com o Espírito ou só a unção do Espírito. Ele tem que ter o dom de discernimento. Porque o dom do discernimento vem para acabar com toda essa molecagem que está tendo na igreja. Eita, meu Deus. Pesado. Eu não tinha falado disso aqui ainda, não? Pois tu está filmando, Caio? Tem muitos crentes que estão na igreja, pregador desmantelado, cantor desmantelado, que estão falando línguas que a gente pensa que é língua estranha, mas é uma língua estranha na influência do demônio. Sou eu que estou dizendo ou é Paulo? É o Paulo. Pronto. E ele fala duas vezes, né? Ele faz questão de dizer. Lê. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Tá vendo? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O critério cristológico é ninguém. E aí, quando ele diz anátema Jesus, não é que diz? Anátema Jesus. Provável expressão estática pagã, de êxtase. Então, quando Paulo diz acerca das coisas espirituais, aqui, a expressão acerca das coisas espirituais seria pessoas, coisas espirituais ou dons espirituais. Pelo texto é o quê? Pessoas. Não. Pelo texto é o quê? Dons espirituais. Ele está tratando dos dons. Qual é o critério para saber se a pessoa está sendo usada? Porque alguém usa o dom para a sua glória? Usa o dom para orgulho? Usa o dom para prepotência? Então, se ele usa esse dom para prepotência, para pisar nos outros, para dizer que é mais crente do que ele, quem é que está nele? O capeta. É o diabo. Já pensou, irmão? Como é que uma pessoa... Tu está filmando, Caio? Uma pessoa que diz que é usada pelo Espírito Santo e anda pisando nos outros. Diz que tem um dom, e ainda tem irmão que diz assim, mas o dom estava nele, estava sendo usado. Não é mais Deus. Ele está sob influência de quem? Do demônio. E Jesus disse, muitos vão curar enfermos, vão expulsar demônio, isso fazendo em meu, mas eu não vos conheço. Qual é o critério? Cristológico. Tudo que o crente faz, o dom, o louvor, a unção, se ele fizer para a glória de Cristo, pronto. Agora, se eu marchar na igreja, só para o irmão ver que eu sou espiritual, eu estou buscando a glória de Cristo?